eu vejo que nenhum negócio ele vai ser sempre a mesma coisa. O negócio ele tem sempre que estar atento às nuances do mercado, não aos hypes do mercado, né? Quando a gente fala de estratégia corporativa, é ter muito bem claro dentro da cultura da organização que a organização ela quer gerar valor para o cliente. A nossa cultura é base de tudo. A gente, por exemplo, não atende empresas de bet, empresas de fumo, de bebida alcoólica. Eu não acredito. Bem-vindo ao Master 10X, o podcast onde história de fé, propósito se transformam em resultados exponenciais na vida e nos negócios. E hoje nós vamos conhecer a história de um empresário que construiu um ecossistema sólido, mas entendeu que crescer de verdade exige mais do que talento e esforço individual. Cristiano Ben é fundador da Rockets Group, um ecossistema de negócios com foco em Customer Experience, educação, eventos e editora. Com 10 anos de mercado, faturamento aí que já passou dos milhões, uma equipe de 6 colaboradores, ele chegou a um ponto decisivo: organizar a casa, estruturar vendas, marketing e continuar crescendo cada vez mais e muito focado na experiência do cliente. Cristiano, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Rafa, prazer todo meu, obrigado pelo convite e espero poder agregar aí para nossa audiência. Sim, com certeza. A gente já estava aqui num bate-papo, né? Falando, eu falo que o podcast ele começa muito antes das câmeras ligarem. E eu queria que você começasse contando aí pra gente, pra nossa audiência, um pouco dessa sua história. Legal. Como que você se apaixonou por empreender? Pô, eu venho de uma família empreendedora, né? Meus pais são empreendedores, assim, então eu fui crescendo vendo os meus pais empreenderem, né? Então, assim, não era nada falado, mas sim muita ação ali, né? Então, a gente costuma falar, né? Quando tem ação, a ação move, Sim, né? Total. Então, eu lembro do meu pai acordando super cedo para tracionar as coisas, minha mãe indo junto, eles trabalham até hoje juntos. Uau! Muito legal. E aí, isso ficou muito em mim. Pelos desejos dos meus pais, eu seria um executivo do mercado corporativo e fui por um tempo, né? Trabalhei em empresas nacionais e multinacionais também. Cheguei a trabalhar na última empresa, numa empresa inglesa que tinha 16 escritórios ao redor do mundo. Trabalhei lá fora, voltei. Só que, cara, é muito diferente assim, porque quando você está empreendendo tracionando o seu próprio negócio é muito diferente. Então, é lógico, você falou um pouquinho da Rockets aí, só que para a Rockets chegar no ponto que ela está hoje, e tem muito a crescer ainda, mas a gente pivotou algumas vezes, né? A gente transformou os negócios algumas vezes, né? Então, eu sempre trabalhei na área de marketing, eventos e vendas, né? Até que eu resolvi abrir a Rockets, que não tinha esse nome, era Biconsultoria, lá no começo. E aí a gente fazia consultoria para startups, com foco em marketing e vendas. Depois de um ano, mais ou menos, a gente abriu uma frente focada em transformação digital e inovação, no qual o nosso primeiro cliente foi a Mercedes-Benz. Uau! E aí foi um projeto super incrível, foi muito legal, e aí que eu sempre trabalhei com projetos enterprises, né, com grandes corporações, vendendo para grandes corporações, e eu falei, não, então a gente vai tirar o foco de atender startups e a gente vai focar especificamente em grandes corporações. Então, grandes corporações aí são empresas que faturam acima de 380 milhões, né? E a gente tracionou a estratégia da Rockets para isso. E aí a gente foi atendendo vários clientes, até que a gente pivotou o negócio mais uma vez, que o que a gente entendia é que, trabalhando com transformação digital e tecnologia, a gente viu que tinha um ponto muito crucial que não estava sendo atendido
pelas marcas. Então, os projetos demandados eram projetos que eles tinham uma visão muito interna da empresa para atender o público. Só que não tinha um foco de trazer o público para desenvolvimento dessa solução. E aí eu vi esse gap no mercado, eu vi também que lá fora já estava sendo muito falado sobre gestão de experiência do cliente, como tracionar isso. E aí eu imergi nesse assunto e levei o time para isso. Legal. E é interessante, você trouxe aqui um ponto muito interessante, que é vocês mudaram algumas vezes. Isso. Né? E mudar requer coragem, requer Sim. visão. Como que foi essas mudanças, não só para você, mas para a sua equipe, para o seu time? Como que vocês trabalharam isso? Cara, excepcional. Assim, eu vejo que nenhum negócio ele vai ser sempre a mesma coisa. Então, o negócio ele tem sempre que estar atento às nuances do mercado, não aos hypes do mercado, né? Legal. É bom até mudar isso, porque assim, hoje a gente vê aí muita gente falando de inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial chegou de fato para mudar a vida, mas a gente tem que separar o que é nuance de mercado para onde o mercado está indo do hype. Exato, né? Exatamente. Porque hoje tem muita gente, você falou de inteligência artificial, tem muita gente aplicando inteligência artificial, mas sem sentido. E muitas vezes está gastando um dinheiro que não vai fazer sentido para o contexto dela ali. Total. Está gerando valor interno, está gerando valor externo também, principalmente para os clientes e para o ecossistema ali, aí faz sentido. Está otimizando? Se fizer sentido, beleza. Se for só uma hype, só para falar que tem no negócio, não adianta. Então, eu sou muito atento assim, ao mercado. E a gente viu que até hoje não tem muitas empresas focadas em gestão de experiência. Hoje muito se fala em experiência do cliente, muito se fala em experiência do colaborador, ou se fala de user experience, mas a gestão de experiência é o guarda-chuva que tem tudo isso, né? E a gente se especializou nisso, atendendo grandes empresas. Legal. E até vou puxar um pouco mais essa parte de gestão de experiência, porque eu acabo falando com muitas empresas aqui dentro do ecossistema. Sim. E as pessoas ainda não têm clareza do que a gestão de experiência pode fazer pelo negócio delas. Exato. E aí eu queria que você trouxesse um pouco desse contexto, porque assim, cara, você atende grandes empresas, eu sei que você está indo para um caminho aí de atender médias empresas, pequenas empresas, traduzir, né? Porque isso. assim, eu já trabalhei com large corporate, que são grandes empresas, só que uma nomenclatura um pouco diferente. E eu sei que quando você trabalha com essas grandes empresas e você começa a ir para pequenas, médias... É diferente. É diferente, você precisa traduzir, muitas vezes adaptar Exato. Aquilo para esses negócios. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse ponto aí. Pô, legal. Quando a gente fala de gestão de experiência, ele não só é um diferenciador competitivo hoje, basicamente, assim, há 10 anos atrás era mais difícil falar de gestão de experiência do cliente, por exemplo, porque a gente não tinha muitos resultados. Hoje a gente já tem algumas empresas que se diferenciaram muito no mercado e a gente consegue trazer esse contraste. Então, por exemplo, Nubank. Nubank ele é um baita de um case de gestão de experiência do cliente. Ele foi constituído a partir de uma experiência ruim que um dos fundadores, o Davi, colombiano, teve na Faria Lima, que é o epicentro financeiro do Brasil. Ele falou, cara, ele morava em Moema, ele precisava abrir uma conta na Faria Lima e ele demorou 2 semanas e ainda não conseguiu abrir. Ele ficou super irritado com aquela situação e aí ele já era do setor bancário, né? E aí ele falou, cara, a gente tem que mudar esse cenário e a gente tem que oferecer uma excelente experiência, né? Alguns anos depois, hoje o Nubank é um adolescente, vamos dizer assim, tem os seus, se eu não me engano, os seus 15 anos aí de existência.
maior banco digital do mundo, né? E em março do ano de 2024, acredito, ele passou o valor de mercado do Itaú. Sim. Cara, isso é muito representativo para um banco que não tem nenhuma agência, né? Sim, E sim. muito focado em gestão de experiência. O que é gestão? Eles começaram com cartão, eles entenderam os públicos, eles deram acesso e eles foram gerando valor através dos dados que eles tinham. E é legal isso, porque eu estudo muito sobre produtos. Legal. Né? Então, eu estudo muito sobre produto e entra muito essa parte de gestão de experiência do cliente, enfim, de qual dor você quer resolver. Exato. E qual dor você vai resolver. E eu imagino que deva ser um desafio, porque o empresário, muitas vezes, ele quer resolver um monte de dores, mas no fim do dia isso acaba não se traduzindo em resultado. Por quê? Porque ele não olhou de fato qual é a dor do cliente dele. Então ele resolve dores dele achando que ele está resolvendo a dor, mas ele não olha ali para o cliente de fato para entender qual dor ele resolve. Você trouxe um caso do Nubank, que é, cara, o usuário ele, do sistema bancário, né, sentiu uma dor. Cara, como que eu resolvo isso? Como que eu melhoro isso? E aí você percebe, no caso do exemplo que você trouxe, todo momento aquela empresa ela está tentando melhorar a experiência, ela está tentando, cara, onde tem fricção? Como que eu reduzo a fricção? Exatamente, é isso. Ter uma jornada mais fluida, né, onde você consegue resolver rápido os seus desafios do dia a dia. Então, e eu gosto de citar o case do Nubank. Por quê? Porque ele mudou todo um setor. A gente estava acostumado com aquele... Tinha um monopólio ali, né, dos grandes bancos. Status quo, né? Status quo. Ele saiu da zona de conforto ali por uma zona de coragem de fazer o negócio acontecer da melhor forma possível. Porque é engraçado isso. Porque eu, quando fiz 18 anos, fui abrir a conta, cara, você vai no banco, com a pastinha, com todos os seus documentos. Aí chega lá, você esqueceu a conta de luz, não estava autenticada, porque a conta de luz está no nome do seu pai. E aí é uma loucura, você tem que voltar lá no outro dia. E tinha casos que você precisava ter o dinheiro na poupança para abrir a conta. Exato. Né? Então... E hoje você abre uma conta em minutos. Né? Então, assim, ele puxou todo o setor. Várias fintechs vieram juntas também, porque hoje, mundialmente, o mercado de fintech do Brasil é incrível, é exemplo global, né, para vários países, Sim. até pela demanda do nosso mercado e a potência do nosso mercado. Mas aí eu posso estar falando isso e fala, tá, mas eu não sou um Nubank, eu não sou uma empresa de tecnologia. Como eu traduzo isso para o meu negócio? Gerando valor para o cliente. Então, se eu puder resumir aqui o que é gestão de experiência, é você gerar valor para o seu público. E gerar valor é otimizando o processo, é você tendo rentabilidade. O que eu gosto de trazer uma analogia aqui da fruta baixa e fruta alta. A melhor forma de entender o ROI, o retorno de investimento, né, de gestão de experiência do cliente. Então, a gente tem uma cultura aqui no Brasil que é uma cultura de venda. Quero vender, quero vender, quero vender. Que eu costumo falar que é a síndrome do balde furado. Que, basicamente, o pessoal quer vender muito, as empresas querem vender muito, mas tem os furos, que é o quê? Não cuidam dos clientes que estão lá. Né? E nessa analogia da fruta alta, fruta baixa, a gente consegue fazer um paralelo bem simples. Que, basicamente, os clientes que são as frutas mais altas são os novos clientes. Sim. Então, para você, por exemplo, você está numa mangueira, para você pegar a fruta que está lá em cima, você tem um esforço. Você vai pegar uma escada, você vai subir, tem um perigo ali, né, tal, mas você consegue pegar aquela fruta. Não é muito mais fácil pegar a fruta que está já na tua mão? Você não precisa de escada, às vezes você não gasta bem menos tempo, né? E a manga, ela vai ser a mesma. Não vai mudar muito. Sim. Então, o teu esforço é muito menor. O que isso quer dizer? Cuidar do cliente que já está na sua base é muito mais vantajoso
mais barato e você consegue criar um vínculo de relacionamento, de gerar valor para esse cliente e que muitas vezes ele pode ser ainda mais rentável para você. E aí você consegue ter a gente fala do lifetime value, né? O tempo de vida do cliente muito mais tempo contigo, né? Com a tua empresa, e você realmente agregar valor para ele ali na jornada. E, consequentemente, isso ele vai desembolsar mais com você por uma consequência de relacionamento. E é interessante você trazer isso, né? Porque até eu estava num evento esses dias e a gente estava falando sobre o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, versus o LTV, né? Que é o lifetime, é o tempo que o cliente vai ficar com você. E a gente estava discutindo ali, eu falei, cara, eu começo a olhar para os negócios e eu falo assim, o cliente ele tem que deixar pelo menos 3 vezes de LTV o CAC. Só que como que você faz para o cliente deixar 3 vezes, né, o CAC de LTV? Óbvio, isso daqui não é uma regra, né, para todos os negócios, mas assim, você começa a perceber que os negócios saudáveis que geram lucro com recorrência e tudo mais, ele está preocupado em fazer quanto que esse cliente vai deixar aqui, quanto que a gente vai resolver de dor, qual que é o lock-in, né? Como que eu fecho esse cliente dentro do meu negócio? Tem até a questão lá de como que eu escalo um negócio, que eu gosto de chamar isso do ABZ, né? O A de aquisição, o B, como que eu faço o business score, ou seja, o produto que vai trazer dinheiro, e o Z é como que eu crio o ecossistema. E eu só crio o ecossistema se eu tenho LTV, se eu tenho um lock-in, ou seja, o cliente fecha aqui com a gente. Então, exemplo aqui da Apple, por exemplo. Né? A Apple também é uma empresa muito voltada para a experiência do cliente e tudo mais. Total. Você tem lá como business core da Apple a venda do hardware, ou seja, o iPhone, o Mac, enfim, o iPad. Só que como que ela fecha o cliente e cria ecossistema? Cara, são o cloud da Apple, os hardwares se comunicam entre si, então, ao mesmo tempo que eu tenho um iPhone, eu pego o meu Mac, está tudo lá dentro do meu Mac, eu não preciso ficar passando arquivo para cá, para lá, a minha vida começa a acontecer ali. O custo de eu sair da Apple fica caro, é caro eu sair da Apple, Exatamente. Porque minha vida está girando lá, o relógio é Apple, o meu computador é Apple, então fica muito difícil sair lá. Mas por quê? Porque eles me prenderam, né, pelo que eles melhoraram na minha experiência, no que foi feita a gestão, de como eu usava. De repente, quando eu vi, a minha vida gira todo em torno daquilo ali. Exatamente. Então, o que você está falando é algo incrível, porque se o empresário que está nos assistindo pega esse código, de fato, de que, cara, o grande jogo é como que eu cuido do meu cliente para esse cliente ficar mais tempo aqui e como que eu faço, né? Como que eu fecho esse cliente aqui. E gerando valor. É legal esse exemplo da Apple, porque até para a gente falar de alavancagem financeira, de dinheiro mesmo, gestão de experiência, esse exemplo que você trouxe. Hoje, a vendas de produtos é inferior ao faturamento dos serviços que a Apple oferece. Total. Então, assim, ela gera tanto valor que a parte de serviços ali, ela é superior em faturamento. E essa é a tendência das empresas hoje. Toda empresa de produto, possivelmente, ela vai virar uma empresa as a service, para agregar valor ali no tempo de vida do cliente, né? Então, assim, hoje, quando a gente tem uma comunidade também, que chama Experience Makers. Essa comunidade a gente tem justamente para movimentar muito o mercado, para a gente trazer tendências, a gente tem livros publicados e tudo mais, mas muito com o intuito da gente falar, de trazer mais cases práticos do que é possível fazer. Porque é muito fácil a gente pegar hoje, né? Eu chegar e falar do Nubank, a gente falar da Apple, falar do Mercado Livre, Amazon. Tá? A Amazon, né? Que eu falo muito nas palestras que eu faço ao redor do Brasil, só que aí a pergunta que vem, minha empresa não é grande, como eu posso aplicar a gestão de experiência no meu negócio? Essa era, inclusive, a pergunta que eu ia te fazer. Que eu ia falar assim, cara, o nosso empresário aqui que está assistindo, Sim. Como que eu faço isso para aplicar, de fato, uma empresa média, que é pequena, média, que está em crescimento, que está naquele momento, né, de growth ali, que está crescendo. Como que eu faço isso?
Legal. Cara, na Rockets, a gente trabalha com uma metodologia. Eu fui uma das pessoas que trouxe a CXPA aqui para o Brasil. A CXPA é a Associação de Boas Práticas de Customer Experience, né, de experiência do cliente. É uma associação americana que tem uma metodologia global que é aplicada nas grandes empresas. Então, que a gente fala que são as 5 competências da gestão de experiência. É a metodologia. Sim. A metodologia ela é um direcionador. O que vai facilitar é o contexto. É quando você aplica essa metodologia no negócio. Então, quando a gente aplica para as grandes corporações, é um desafio, né? Porque você tem que comunicar todo mundo, são várias áreas, tem vários sistemas e tal. Mas é muito mais fácil tracionar isso dentro de uma média e de uma pequena empresa. Porque ali você tem certo controle e você já tem o tom do que o cliente fala no dia a dia, né? O desafio das grandes corporações é justamente você unificar a voz do cliente dentro da organização e falar, o cliente está falando isso, a gente tem que analisar com as nossas estratégias, vamos tomar tais decisões para desenvolvimento do produto ou da solução. O pequeno e médio, ele já tem esse pulso diário. Então, a gente já consegue identificar muitas vezes, dentro de um cenário, os ganhos rápidos de alguma ação para gerar valor para o cliente. Então, por exemplo, os clientes estão entrando em contato via WhatsApp, só que eles não recebem um retorno rápido. Tá. Por exemplo, tem uma pessoa que está cuidando disso? Não tem. Então, primeira coisa, coloca uma pessoa para cuidar disso, né? Tem uma pessoa focada lá no atendimento. Porque o atendimento, quando é diferente da venda, muitas vezes, da venda proativa, o atendimento ele é receptivo, né? E uma pergunta, nisso, quando você chega numa empresa pequena, média, você faz um processo de mapear essa jornada do cliente ali, sim, identificar os possíveis gaps. Como que funciona isso na prática? Cara, basicamente a gente faz um diagnóstico rápido, tá, a gente entende a situação da empresa, porque quando a gente está falando de experiência do cliente, a gente está falando de estratégia corporativa, porque a experiência do cliente ela é matricial dentro da organização. Então, muitas pessoas podem confundir experiência do cliente com atendimento. Não, é só o pessoal do suporte ou é o pessoal comercial? Não, experiência do cliente ela é matricial na organização. O pessoal do financeiro, eu gosto de falar um exemplo. Por exemplo, o pessoal de vendas fez um baita de um trabalho, trouxe o cliente para dentro. E aí, o cliente, vamos supor que ele vai ficar 6 meses, ele comprou um programa de 6 meses ali, um produto que tem a duração de 6 meses. Aí tem um financeiro que vai mandar o boleto para ele. O financeiro, se ele não estiver muito bem alinhado com a proposta de venda e conhecendo o cliente, a jornada do cliente, entendendo quem é esse cliente, ele vai simplesmente cobrar. E às vezes na política interna pode ter a cobrança, se o cliente não responder tem uma outra cobrança, e se ele não responder pela terceira vez, pode entrar por alguma coisa legal. Todo aquele trabalho que foi construído ali na venda, por não ter essa conexão com a parte financeira, prejudica a experiência do cara. Sim. Porque às vezes o cara não respondeu porque teve algum problema no servidor, alguma coisa do tipo, tal. Então, qual que é o grande desafio? É a gente ter uma comunicação integrada dentro da organização. Então, quando a gente fala de estratégia corporativa, é ter muito bem claro, dentro da cultura da organização, que a organização ela quer gerar valor para o cliente. Ela quer gerar uma experiência que gera valor porque isso dá resultado a longo prazo, a médio, a longo prazo. E a partir daí, cada atendimento, cada contato com o cliente, ele vai ser muito bem valorizado. Tá. E aí você consegue identificar. Então, um dos pontos principais é descobrir quem é teu cliente. Sim.
quem é seu, o que a gente fala que é o ICP, né? Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. Legal. Quem é seu perfil de cliente ideal? Para você conseguir, às vezes, tem algum público que ele está interessado no seu produto, mas será que ele é o melhor cliente para você? Tem essa questão Sim. também, né? E aí, quando você olha para essa gestão, quando você olha para esse ISP ali, e aí você olha para o produto que a empresa faz, então você está indo desde a gestão inicial ali, Sim. de como vamos dizer, nos bastidores da empresa, até a jornada final ali do cliente. Do cliente. Né? Sim. E aí você traz todo esse processo para o cliente para implementar nele, e aí como que você mede os resultados? Tá. Você tinha perguntado da jornada, acabei não falando, Sim. mas só... Então, tem um primeiro trabalho de imersão que a gente identifica o contexto da empresa. Depois de identificar o contexto da empresa, a gente identifica os produtos e serviços. A partir disso, a gente já consegue clarificar como a empresa entrega isso, que é o fluxo de entrega da empresa. Só a partir daí, a gente vai entender qual é a jornada do cliente. Legal. Tá? Porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal confunde jornada do cliente com fluxo de entrega. O fluxo de entrega é o que a gente faz dentro dos nossos processos internos que a gente precisa fazer para entregar. Isso não quer dizer que isso é a jornada do cliente. A jornada do cliente é outra coisa. É o que o cliente faz para adquirir o seu produto. Então, muitas vezes, na jornada dele, você só é uma etapa. Depois eu vou ter que assistir esse podcast com um caderninho na mão. Porque na jornada dele, por exemplo, se a gente pega uma empresa... Vou contar um caso prático aqui que aconteceu. Por exemplo, tinha uma empresa de logística, ela nos contratou para fazer um trabalho de centralidade, um programa de centralidade, né? Uma empresa de grande porte. E aí, na época, eles já estavam desenvolvendo uma solução para atender os clientes deles. E qual que era a solução? A solução era uma plataforma que o cliente ia entrar para ver aonde estaria o produto dele, dentro da logística ali, né? Então, imagina, eles atendem grandes varejistas e, o cara quer saber onde está a mercadoria, né? Então, seria essa plataforma. Beleza. Eles investiram alguns milhões para fazer toda essa tecnologia e foi muito bem investido. No entanto, quando a gente foi fazer o trabalho, para a gente imergir e entender o cenário e ouvir o cliente, na realidade o cliente não queria essa plataforma. O que ele queria? Ele queria saber onde estava o produto. A empresa fez errado em desenvolver essa plataforma? Não, porque essa plataforma ela foi colocada para o ambiente interno da empresa. Então, para dar clareza interna para todo mundo, de todas as áreas, foi fenomenal. Só que a gente identificou que o cliente ele só queria saber, ele já tem um sistema disso, com outros fornecedores. Ele só precisaria entender aonde estava a mercadoria dele. Então, ele falou, cara, pode ser um push notification, pode ser uma notificação no meu e-mail, só isso, eu só preciso disso. Se tiver uma notificação dentro do sistema que eu já utilizo, ainda melhor. Aí, a gente matou a charada, né? Aí, o que a gente fez? Não descontinuou a plataforma, porque ela é baita de uma plataforma, só que a gente criou uma linha de serviço no qual a empresa ela poderia fazer o setup, a configuração para os clientes dela, de colocar a notificação dentro do sistema. E isso seria um serviço adicional? Adicional. Legal. Porque ele chegou e ele falava assim, cara, eu posso... O cliente, quando a gente entrevistou alguns clientes, ele falou, cara, eu até pago por isso. Por que ele paga por isso? Porque imagina, o cara tem vários fornecedores, ele tem que olhar vários sistemas, ele já tem um sistema integrado, uma tela só. E aí a empresa conecta a notificação dela dentro daquele sistema. E aí, olha o esforço que o cara vai ter. Ele está gerando muito valor. E ele falou, cara, eu pago por isso.
E aí a empresa, né, a gente recomendou que a empresa criasse uma linha de serviço e que aí, você ouvindo o cliente, você gerou mais valor para ele, deu essa possibilidade e ainda está rentabilizando mais. Isso é interessante porque não é sobre preço, é sobre o valor que você gera para o cliente. É sobre o valor. E aí, cara, a gente sabe, a partir do momento que uma empresa está dentro do sistema central de uma outra empresa, é muito difícil sair. É o lock-in. Fechei o cara ali dentro do meu ecossistema. Exato. Então, você está gerando valor ali. Então, a partir dessas... É lógico, eu trouxe um exemplo de logística aqui, mas é muito importante a gente sempre entender um contexto de cada negócio. E aí a gente vai do mercado, do negócio em si, porque tem empresas, a gente atende muita empresa do agro. Tá. Né? E tem empresas do mesmo setor, do agro, que têm realidades culturais totalmente diferentes e a forma da gente tracionar a solução de gestão e experiência é totalmente diferente. Porque tem que ser tracionada com base na cultura daquela empresa e no que ela já entrega para os clientes atuais. Que legal, Cris. E assim, é muito importante você estar trazendo, porque assim, a minha cabeça ela já está pensando assim, cara, como que a gente resolve os nossos problemas aqui, né? De como que a gente melhora a gestão de experiência do cliente, enfim, até para quem está escutando isso daqui. Claro. É um baita aprendizado, né? Eu me arrependi de não ter trazido um caderninho aqui, porque é uma aula. E aí, nesse ponto, Cris, você falou que, Rafa, eu tenho uma comunidade. Isso. E aí eu queria pegar, beleza, você faz tudo isso, entrega esse serviço. Como que você derrama isso para a comunidade? Porque eu imagino que você, na comunidade, e aí você trouxe para mim que a comunidade ela é freemium, né? Isso. Então, é totalmente gratuita. Totalmente gratuita ali, é um produto que a pessoa pode utilizar e depois a gente pode até deixar os dados da comunidade embaixo do nosso vídeo aqui. Pô, legal. Mas, assim, como que você transforma isso na comunidade? De onde veio essa ideia de pegar esse serviço e colocar ali na comunidade? O que vocês fazem na comunidade? Legal. Enfim. Então, a Rockets, a gente tem as soluções ali, né, de consultoria. A gente vai abrir agora para pequenas e médias também. Só que a comunidade, ela é de propósito mesmo de mover o mercado. Então, ela chama Experience Makers. A gente tem um trabalho muito legal nesses últimos anos. Aí a gente faz 10 eventos no ano, para você ter uma ideia. Aí a gente tem 3 tipos de evento. Tem o Meetup, que são eventos menores, justamente para as pessoas irem para as empresas que estão fazendo esse tipo de mudança de gestão de experiência e conhecerem cases, verem que é possível. Então, esse ano a gente vai fazer 8. A gente tem o nosso maior evento, que é o All Summit. Estão todos convidados aqui no dia 14 de abril. No dia 14 de abril, em Alphaville. É a primeira vez aqui em Alphaville. A gente sempre faz o evento em lugares diferentes. Vai ser um dia inteiro para 1.500 profissionais. Uau. Que a gente vai falar sobre gestão de experiência do cliente. A gente vai trazer empresas de tecnologia, empresas de consultoria, grandes corporações, pequenos e médios também, para falar o que estão tracionando. Então, trazer as melhores práticas do mercado. Tá? A gente já está na 6ª edição desse evento. Eu só vou ter que cortar um pouquinho. Eu sempre pode cortar, tranquilo. A gente está na 6ª edição desse evento. E a gente tem um outro evento que é o Meetup UOL, que a gente já fez 2 edições, que geralmente ele é no segundo semestre, em outubro. A gente fez dentro do iFood. Uau. E a gente fez dentro da Nissan. Para essas empresas contarem como elas estão tracionando a gestão de experiência dentro dessas empresas mesmo. E a gente traz profissionais de outras áreas também. Esses são os eventos, porque assim, a comunidade ela é virtual, é um grupo de WhatsApp, onde as pessoas que querem entender mais sobre o universo de gestão de experiência, elas entram ali e elas viram membros. E é totalmente gratuito. Aí nesse grupo, a gente tem os eventos que a gente vai divulgando. A gente também tem um podcast que chama Experience Cash. Legal. Né? Todos estão convidados aí também para assistir, para interagir. A gente tem mais de 70 episódios lá já gravados. Então, conteúdo totalmente gratuito, com
vários executivos de várias empresas, Electrolux, Claro, Leroy Merlin e outras empresas também, tá? A gente tem livros que a gente disponibiliza também com valor acessível, que são livros colaborativos para falar sobre o tema de gestão de experiência do cliente, do colaborador, do paciente, que legal. Também, que é diferente, né, quando a gente está falando Exato. do universo do paciente. E agora, em maio, a gente vai lançar o Experiência Digital da Estratégia Prática, que é como as empresas elas estão colocando o digital, tendo essa visão do phygital, né, que é a união do digital com o presencial, como elas estão pensando nessa jornada de consumo e entregar valor para os clientes lá na ponta. E é interessante você trouxe isso, porque hoje o que eu tenho visto, né, a empresa que não se preocupa com a experiência do cliente, ela vai passar por um problema. E aí eu vou trazer algo aqui que eu trago para os mentorados, que é o seguinte: você tem um período pré-pandemia, onde existia uma forma de fazer negócios, né? Então, você fazia negócios, ali você visitava o cliente muitas vezes, aí você tinha alguns eventos e tudo Sim. mais. Veio a pandemia, pum, digital. Lockdown total. E aí digital, é tráfego, todo mundo faz tráfego. Não estou falando mal do tráfego pago, acho muito bom. Só que aí você começa a ver que o tráfego começa a ficar caro. Exato. Fica caro. E aí tinha muita gente, muito empresário, e eu falo isso porque eu vivi e vivo isso muitas vezes. Cara, eu estou colocando aqui 5 mil e não estou vendendo, ou estou vendendo, estou colocando 5 mil e estou vendendo 50. Mas agora eu estou colocando 10 e estou vendendo 45. Vamos mexer aqui numa variável do tráfego, vamos mexer na página, vamos mexer... Mas ele não está preocupado em como que está esse cliente ali. E aí você trouxe um termo aqui, que é um termo que eu uso muito, que é o balde furado. Eu estou preocupado em vender. Aí eu tenho alta venda, mas o meu churn também, cancelamento, eu tenho churn muito alto ali, o cancelamento vai, eu perco esse cliente caminha 1 mês comigo, 2 meses comigo, no 3º mês ele não está caminhando comigo. Exato. Não tem uma fidelização da marca, não tem indicação, que tudo isso está relacionado à experiência do cliente. Então, a gente tem ali um modelo antes pandemia, todo mundo ficou digital e parece que a gente se perdeu nesse caminho. Exato. E aí, olhando para o mundo hoje onde o tráfego aumenta, está ficando mais caro, onde você tem soluções de AI, né? Então, você entra para falar numa clínica, provavelmente é um boot de AI te atendendo ali. Alguns são bem conectados, outros nem tanto, né? Então, a gente sabe, a gente vive muito isso. De repente, está todo mundo querendo... não, porque meu negócio tem que ter AI, tá, beleza. Mas e o cliente lá na ponta? E eu tenho falado, eu acompanhei agora a NRF, que teve em Nova York, e foi tratado muito sobre AI, mas também falou-se muito de experiência do cliente. Exato. E o cliente, e o empresário que não tiver conectado, olhando para a experiência do cliente, vai passar por problemas. Eu vou olhar aqui para você e falar assim, cara, se você não se preocupar com a experiência do seu cliente, você vai passar por problemas, que não é só colocar mais dinheiro em tráfego, não é só contratar mais um SDR, não é só contratar mais vendedor. Não, você tem que se preocupar com a jornada completa do cliente. Exatamente. Então, assim, é uma aula isso que você está trazendo aqui para a gente, porque, de fato, é um tema muito importante, né? E até dentro desse cenário, eu queria entender... como que você conheceu a DTS, o Nitro, o Piero? Você agora faz parte aqui do nosso ecossistema. Como que foi isso para você? Cara, para mim foi uma bela surpresa, na realidade. Então, o ano passado, eu sempre fui o empresário lobo solitário ali. Né? A gente falou um pouquinho disso até antes de começar. Assim, sempre em eventos, tal. Fiquei muito focado na questão da comunidade em si, que a gente toca. No entanto, eu sempre gostei muito de sair. Eu sou um cara muito criativo, eu sou um cara realmente que eu consigo conectar alguns pontos de negócio.
E aí eu coloquei no ano passado, no final de 24, eu coloquei o objetivo de participar de alguns ecossistemas para abrir a cabeça. E aí eu acabei entrando em alguns ecossistemas, e fui impactado. Aí eu já estava em alguns, mas aí eu fui impactado pelo evento do Nitro. Legal. Né? Não conhecia o Piero, não conhecia. E aí eu tinha visto algumas pessoas que iam participar, palestrar e tal. Eu falei, pô, eu vou nesse evento. Comprei para mim e para minha esposa. Eu falei, vamos no evento. Aí eu fui. Não tinha expectativa nenhuma, porque aí você que já começa a conhecer os ecossistemas, né? Sim, aí você sim. fala, pô, o evento vai ser um ambiente lá que eles vão oferecer alguma coisa, tal. Não tinha expectativa nenhuma. Eu falei, só quero ir aqui para entender. Cara, me surpreendeu muito. E eu falo dos outros ecossistemas que eu participo também, porque que estão se finalizando agora, mas que eu participo também porque eu vejo que a Master, por esse tempo que eu estou aqui, ela tem uma conexão muito legal assim, com o espiritual. Estava até comentando com você antes, né? 3 anos atrás nasceu meu filho. Eu tive Eu sempre fui uma pessoa ligada à religião e sempre fui uma pessoa de fé. Tá. Só que eu percebi que depois da vinda dele, deu uma vontade muito grande de ler a palavra. Assim, sempre alguém lia para mim, né? Sempre tinha um intermediário, eu queria ler na fonte ali. E veio isso para mim. E aí eu comecei a estudar. Eu sou cristão, comecei a estudar mesmo a palavra e me conectar mais. Assim, eu costumo falar, eu era religioso, mas eu não era uma pessoa, não tinha intimidade. Sim. E eu comecei a ter mais intimidade. Uau. E aí eu comecei a trazer, eu falo que trouxe Jesus para o meu negócio, né, como sócio. E aí até as decisões, né, que a gente vai tomando. Então eu vi muito isso no Piero, eu vi muito isso na equipe, na essência de entregar. E a gente tem lá na Rockets uma preocupação muito forte assim com a nossa cultura. Para nós, a nossa cultura é base de tudo. Então, se não tiver dentro dos nossos valores, a gente, por exemplo, não atende empresas de bet, empresas de fumo, de bebida alcoólica. Eu não acredito. Como eu vou melhorar a experiência de um fumante? Para mim, não faz sentido. Então, a gente toma muito as nossas decisões baseadas nisso. E as decisões da onde a gente entra, da onde a gente vai. E eu vi que teve muita sinergia, né? E para a gente chegar no próximo nível do que a gente quer, tanto de faturamento, de maturidade de negócio, da gente atingir novos públicos, eu falei, putz, faz muito sentido a gente estar na Master. E é muito legal porque todas as conversas que eu tenho, tanto com as pessoas que fazem parte da Master, mas também com os mentores, cara, é uma virada de chave, assim. Uau. Porque, às vezes, está na nossa cara, né? Mas como a gente está imerso, ali, a solução está na nossa cara, mas como a gente está imerso, precisa de uma pessoa que entenda do teu negócio, né? Que entenda ali, que seja especialista para falar, cara, talvez se você for por esse lado aqui, será que não fica mais fácil? Ou como a gente pode tracionar tal coisa? Então, são mudanças, pequenas mudanças, sabe? De lapidação. Sim. Que faz toda a diferença para o negócio. E deixa o negócio mais leve também, né? Eu falo que dentro de um programa de mentoria, né, a gente tem, cara, os entregáveis, mas às vezes uma frase, e aí eu ainda mentoro algumas empresas, né, aqui dentro, e aí às vezes a sessão tem um ponto que eu falo para os mentores, vai ter um momento uau da sessão. Exato. Que cara, você vai pegar uma chave e naquela chave você vai conseguir, em cima de metodologia, em cima daquilo que você consegue, trazer visão para o cliente. Legal. Não quer dizer que ele não tenha visto aquilo, quer dizer que até que muitas vezes está ali do lado dele, mas ele não olhou com um olhar diferente. Então, assim, qual que é o grande ponto? Onde que o mentor atua?
Cara, o mentor ele precisa enxergar aquilo que o empresário não está enxergando. Então, muitas vezes, o processo de ter um mentor ou estar numa mentoria é esvaziar o copo. Exatamente, cara. E eu falo isso para os mentores. Cara, esvazia o copo. Eu sei que vocês estudam, eu sei que a gente estuda bastante, e eu cobro muito de estudar, de estar fazendo curso, de sentar. Uma vez por semana, eu sento com todos os mentores, eu bato a carteira, né? Vamos dizer assim, os clientes de cada um, qual é o desafio, sento com ele, porque aí, por exemplo, você já falou pro mentorado sobre isso? Pô, Rafa, essa parte eu ainda não vi. Eu falei, você está vendo a importância de esvaziar? Exato. Porque você chega para o mentorado, traz algo, aí você está construindo algo aqui, você vai trazer para mim, que não estou ali no seu contexto do dia a dia, algo que talvez você também tenha conhecimento, saiba, e aí a gente vai se esvaziando. E aí esse se esvaziar, ele ajuda a gente a avançar. Exatamente, cara. Porque a gente sai de um ecossistema, do mundo fechado. Exato. Eu tenho, minha formação é de finanças, tenho uma formação em marketing, invisto em startup. Então, eu estou mergulhado nisso. Estou mergulhado nesse mundo. Mas como que é voltar aí para um nicho de moda? Exato. Então, eu tenho que olhar para as empresas de moda e eu vou, cara, é um mercado totalmente diferente. Mas ali, se eu esvaziar todo esse meu conhecimento e começar a pegar ferramentas e olhar para esse mercado, eu consigo ter um diferencial. Então, acho que essa é a grande importância do mentor. Cara, e para mim, na visão de mentorado, é muito engraçado, porque assim, por mais que a gente saiba, porque empreendedor, né, tem essa correria, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, ter uma sessão com o mentor, eu sou um cara que eu me preparo antes. Sim. Aí, esse preparar antes, para mim, é muito importante, porque ali eu pego foco, é um tempo de qualidade que eu vou separar para aquele tema específico, e para mim está sendo muito valoroso. Porque se fosse eu com eu mesmo, ou eu com o meu time, de repente, a gente não teria esse tempo tanto de qualidade. A gente fica mais apagando incêndio. Sim. Ou resolvendo as coisas que tá. Mas ali é um momento de qualidade de brainstorm, de pensar quais são os melhores caminhos, de como a gente aterrissar isso na prática. Então eu divido assim o momento pré-mentoria, durante e pós-mentoria. É muito valioso. Então, quando a gente marca aquela 1 hora, eu marco 30 minutos antes, já para me preparar para não chegar também, mas eu preparo esses 30 minutos e 30 minutos depois. Então, na realidade, para mim, são 2 horas de conteúdo ali, porque eu sei que é um tempo investido que vai trazer muito retorno. E já tem tracionado umas mudanças interessantes. Que legal. Fico muito feliz de escutar isso e de ver, de fato, né, quando a gente coloca o coração na mentoria, isso que você falou de se preparar antes, absorver o depois, isso é muito importante. Eu falo que a gente precisa fazer isso cada vez mais, porque aí você consegue extrair o melhor da mentoria. Cris, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Assim, para mim foi uma aula. Eu vou rever esse podcast algumas vezes. Estou super disponível. E aí a gente vai falar mais, assim. Legal. Mas assim, eu quero te agradecer muito, né, por esse tempo de qualidade, por derramar sobre as nossas vidas, porque eu entendo que toda vez que alguém senta aqui, ela está derramando da história dela, do conhecimento dela, e eu tenho algo que quem compartilha multiplica. Muita gente pensa quem compartilha divide, não, quem compartilha multiplica. Né? E é isso que a gente vive aqui, né? Acho que aqui na DTS a gente não fala sobre uma religião, nós falamos sobre um reino. Legal. E o reino, ele é próspero, o reino ele é um reino de multiplicação. Então eu entendo que hoje você semeou na vida de muitas pessoas aqui, semeou na minha vida, e eu te agradeço por isso. E aí você tem aqui a sua câmera para você deixar os seus contatos, aquilo que você quiser falar, fique à vontade. Perfeito. Eu só vou complementar uma coisa disso que você falou de multiplicar. E lá eu falo para o pessoal, para o time na Rockets, né? Tem a questão do copo, né? O pessoal fala, o copo está meio cheio, está meio vazio. Lá é só o copo transbordando. A gente tem que transbordar porque o resultado vem, consequentemente.
Bom, pessoal, para quem quer me seguir, tem o Instagram, tem o LinkedIn, Cristiano Bem mesmo, Cristiano com CH e Bem é B-E-M de Maria no final. Lá eu compartilho alguns pensamentos, insights, e também tem o All Summit que vai acontecer, né? Nosso evento vai acontecer de dia 14 de abril aqui em Alphaville, um evento para 1.500 pessoas, vai ser o dia inteiro. Então, se você quiser mais informações, é só entrar lá no WOW Summit, www.summit.com.br. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. É isso aí. Perfeito. Bom, essa foi mais uma das histórias que nós contamos aqui na Master 10X. E se você quer fazer parte dessa família, se você entende que é o seu momento de fazer parte, conhecer um pouco mais, eu tenho 2 convites para você. O primeiro, você tem que clicar no botão salvar esse episódio, começar a seguir esse canal. E o segundo aqui embaixo do vídeo a gente vai deixar um link para você falar com um dos nossos consultores e ter um momento para um dos nossos consultores avaliar a sua empresa e ver se é o momento de fazer parte aqui do nosso ecossistema. E eu te vejo no próximo episódio.